Olá, pessoal! Vamos falar nessa aula sobre quadriláteros, ok? Então, a gente viu nas aulas anteriores que quadrilátero é um polígono, certo? Que possui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo de um quadrilátero, tá? Então, eu tenho aqui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Vamos dar nome para esse polígono aqui, tá? Qual é o nome dele? Então, aqui ele começa no ponto A, vai para o ponto B, vem para o ponto D e volta para o ponto C e fecha no A. Então, eu posso chamar ele de A, B, do B ele vai para o... Vamos parar de novo aqui, começa de novo. Ele começa no A, do A ele vai para o B, do B ele vai para o D, do D ele vai para o C, tá? Então, tomem cuidado com isso, ó. Do A ele vai para o B, do B ele vem para o D, do D ele vai para o C e do C ele vai para o A, tá? Então, tomem cuidado. Por que a gente não usou a ordem alfabética aqui? Porque do B, ele veio para o D e não para o C, tá bom? Então, tem que seguir a ordem em que os vértices estão se encaixando, tá? Então, do B, ó, ele não veio para o C. Ele faria isso aqui se ele viesse para o C. E não foi o que aconteceu, tá bom? Ele veio para o D. Correto? Então, vamos lá. 4 lados. Quem são os lados de um polígono? São os segmentos que formam o meu polígono, certo? Então, se são segmentos, lembra que tem um risquinho em cima. Todo segmento, para mostrar que é um segmento, tem um risquinho. Então, quem são os meus lados aqui, ó? Do A para o B é meu lado AB, ok? Depois, do B, ele veio para o D, então é meu lado BD. Do D, ele veio para o C, então é o DC. E para fechar, do C, ele foi no A, então é o lado CA, ok? Os vértices. Quem são os vértices de um polígono? São os pontos que estão formando. Então, aqui, ó, eu tenho o ponto A. Lembrando que ponto basta eu colocar a letra maiúscula, né? Maiúscula porque é um ponto. Aqui, eu tenho o vértice B. Aqui, ó, eu tenho o vértice D. E aqui, o C, tá? Ângulos internos. Quem são os ângulos internos? Lembrando que ângulo interno é o quê? É aquele abertura que eu formo aqui, né? Tá vendo? São essas aberturas que eu vou formar aqui dentro do meu polígono, certo? E como eu representava um ângulo? Colocando o chapeuzinho em cima, né? Era pela mesma letra do vértice, só que para diferenciar do vértice eu colocava o chapeuzinho em cima. Então, aqui, ó, esse ângulo que eu formei aqui, no vértice A, eu escrevo ângulo A e ponho o chapeuzinho em cima, certo? Aqui, o que eu formei no B, eu ponho ângulo B e ponho um chapeuzinho em cima para diferenciar do lado do vértice B. O que eu formei aqui no D, eu ponho letra D e para diferenciar do ponto, eu ponho um chapeuzinho. E o que eu formei aqui no C, para diferenciar do vértice C, eu ponho um chapeuzinho, tá? Então, sempre para diferenciar o lado do ângulo, eu coloco
o vértice do ângulo, eu coloco o chapeuzinho no ângulo. E no vértice eu deixo só a letra, certo? Então, tá aí. A gente já aprendeu o que é um quadrilátero. 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Só que a gente tem que ver agora que um quadrilátero, ele também tem uma classificação, tá? E essa classificação, ela pode ser em trapézio ou... Ah, aqui tá errado, ó. É paralelogramo. Tá? Todo quadrilátero ele pode ser classificado em trapézio ou paralelogramo, certo? Então, vamos ver quando que acontece um caso e quando que acontece outro caso. Quando que eu vou ter um trapézio? Tá? Quando eu tiver apenas um par de lados paralelos. O que são lados paralelos? Lembram das retas paralelas? Tá? Eram aquelas retas que seguiam sempre juntas e nunca se encontravam, tá? Lados paralelos vai ser a mesma coisa. São lados que vão seguir sempre juntos e nunca vão se encontrar, tá? Então, aqui no caso do trapézio, vai acontecer isso apenas uma vez, tá? Guardem isso, apenas uma vez, tá? Então, aqui eu tenho exemplos de trapézios, tá? Todos esses tipos aqui são trapézios. O que que tá acontecendo nesse caso aqui, ó? Esse lado aqui, ó, é paralelo a esse aqui, tá vendo? Tá vendo que eles seguem juntos e não se encontram? Ok? Agora, as laterais, ó, se a gente prolongar aqui, ó, e prolongar aqui, ó, tá vendo que vão se encontrar? Então, aqui nesse caso, eles não são paralelos, tá? Somente as bases. Essa base aqui de baixo e essa base aqui em cima são paralelas, tá? Bom, então vamos lá. Esse é um tipo de trapézio escaleno, tá? Por quê? Porque os lados que não são paralelos, ou seja, esse lado aqui, tá? Que não é paralelo com esse lado aqui que não é paralelo, ó, esses dois aqui, ó, que não são paralelos, eles têm medidas diferentes. Então, os lados que não são paralelos, as medidas são diferentes, tá bom? Agora, o trapézio isósceles, tá vendo? Ele também é um trapézio porque, ó, esse daqui é paralelo a esse aqui, tá bom? Não vai se encontrar. Agora, aqui, ó, prolonga aqui, ó, vai encontrar lá em cima, certo? Esse lado aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é igual a esse aqui. Lembram de símbolos iguais representam lados iguais? Então, eles têm medidas iguais. Símbolos iguais representam medidas iguais, tá? Então, aqui eu tenho medidas iguais, tá? Os lados que não são paralelos têm medidas iguais. No caso do trapézio retângulo, ele vai ter dois ângulos retos. Lembra do ângulo reto, que era representado pelo quadradinho? Aí, ele aqui, ó. Ó o meu quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Ó o meu quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ter dois ângulos desse tipo, tá? Então, ele é um trapézio retângulo, tá? E ele continua sendo um trapézio porque, ó, essa base aqui é paralela a essa base aqui de cima, tá bom? Então, toda vez que você tiver um trapézio, ele pode ser tanto escaleno. Quando que ele vai ser escaleno? Quando as laterais tiverem medidas diferentes. Ele pode ser isósceles. Quando que ele vai ser isósceles? Quando as laterais tiverem medidas iguais. E ele pode ser retângulo. Quando que ele vai ser retângulo? Quando ele tiver dois ângulos retos, tá?
Esse é o trapézio. Aí a gente pode ter o paralelogramo. O que é o paralelogramo? Eu vou ter no paralelogramo dois pares de lados paralelos. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter as bases paralelas e eu vou ter as laterais paralelas, tá? Só que tem um porém. O paralelogramo, ele pode ser subdividido em retângulo, quadrado e losango, tá? Então, eu tenho o paralelogramo por si só, tá? Eu tenho essa figura chamada de paralelogramo, tá? Em que vai acontecer somente isso. Ela vai ter somente os lados opostos paralelos, tá vendo? Ó, as bases são paralelas, ó. Tá vendo que aqui, se continuar, ó, não vai se encontrar nunca. Então, são paralelas. E as laterais também são paralelas, ó. Esse é paralelo a esse. Tá vendo que eles são inclinados para o mesmo lado? Ó. Então, não vai encontrar nunca. Pode prolongar eternamente aqui, pode prolongar eternamente aqui, ó, que nunca vai encontrar. Então, são paralelos. Ele é chamado de paralelogramo, tá? Só que eu tenho casos especiais de paralelogramos, tá? Em que eu vou ter situações especiais ocorrendo, que é o caso do retângulo, do quadrado e do losango, que a gente vai ver por que eles são paralelogramos especiais, tá? Eles também são paralelogramos, tá? Faltou o circunflexo aqui, né? Eles também são paralelogramos. Então, eu posso falar que um retângulo é um paralelogramo? Posso. Posso falar que o quadrado é um paralelogramo? Posso. Posso falar que o losango é um paralelogramo? Posso. Ah, então quer dizer que ele tem mais de uma classificação? Sim, ele tem mais de uma classificação. Vocês vão ver que em alguns casos eles vão ter até 4 classificações. A mesma figura pode se enquadrar em 4 classificações diferentes, tá? Agora, vamos ver o que acontece no caso do retângulo. Vamos começar a falar do retângulo. Bom, então tá lá. A gente viu que o retângulo, ele é um paralelogramo. Por quê? Porque ele tem 2 pares de lados paralelos, beleza? Então, tá lá, ele é um paralelogramo. Para ser um paralelogramo, ele não tinha que ter 2 pares de lados paralelos? Tinha, tá aqui, ó, o desenho de um retângulo. Esse daqui é paralelo a esse aqui, beleza? E esse aqui é paralelo a esse aqui. Então, ele é um paralelogramo, beleza? Então, aqui eu tenho um paralelogramo. Beleza, paralelogramo. Porém, ele tem algumas particularidades. Então, por que ele também é chamado de retângulo? Primeiro, porque ele tem 4 ângulos retos. O que é o ângulo reto, professora? É o ângulo que forma o quadradinho, ó. Ele tem 4 ângulos retos. Então, ele é um retângulo. Outra coisa que torna ele um retângulo. Os lados paralelos têm o mesmo comprimento. O que isso quer dizer, professora? Ah, a gente não falou que esse lado aqui, ó. Opa, a gente não falou que esse lado aqui, ó, é paralelo a esse aqui de baixo? Então, esses dois que são paralelos, eles têm a mesma medida. E as laterais, a gente não falou também que são paralelas? Então, esses dois lados laterais também têm a mesma medida, tá? Isso faz com que ele seja um retângulo. Ah, então quer dizer que o retângulo, ele tem o quê? Ele tem 2 classificações. Tá vendo?
ele tem duas classificações. Ele é um paralelogramo e ele é um retângulo. Paralelogramo porque tem os lados opostos paralelos. E retângulo por quê? Porque tem 4 ângulos retos e os lados paralelos têm o mesmo comprimento. Tá bom? Vamos falar do quadrado. Bom, o quadrado agora então. O quadrado também é considerado um paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo? Porque ele possui 2 lados opostos paralelos. Então, vamos lá. Esse lado aqui é paralelo a esse aqui. E esse lado aqui é paralelo a esse aqui. Então, vamos lá. O quadrado é um paralelogramo. Pronto. Porém, ele também tem algumas particularidades. Ele possui 4 ângulos retos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ângulo reto, um ângulo reto, um ângulo reto e um ângulo reto. 4 ângulos retos. Quem que tinha 4 ângulos retos mesmo? Era o retângulo, não era? Ah, o retângulo tinha 4 ângulos retos. O que mais que o retângulo tinha? Ah, e o retângulo, os lados opostos tinham a mesma medida. Esse lado aqui tem a mesma medida desse, esse lado tem a mesma medida desse. Então, o quadrado, ele também é um retângulo. Vixe, o quadrado, ele também é um retângulo. Interessante. E o quadrado, todos os lados paralelos possuem o mesmo comprimento. Tá, então aqui, ó, tá vendo? O mesmo comprimento. Todo mundo tem a mesma medida, por isso que ele é um quadrado. Tá? Então, até agora, quantas classificações eu achei para o quadrado? 3. Só que não para por aí, tá? Na verdade, não são 3. Nós vamos ver que o quadrado tem mais uma. Então, esse 3 aqui, ó, na verdade, ele vai ficar em aberto. Vocês vão ver que não é bem 3 que ele tem. Nós vamos deixar em aberto isso aqui, tá? Por quê? O quadrado, ele pode ser considerado um retângulo por ter 4 ângulos retos e lados paralelos com o mesmo comprimento. Foi o que a gente falou agora há pouco aqui, né? Quando eu falei que ele era um retângulo. Tá. Então, aqui, ó. Vou deixar isso aqui em aberto, porque nós vamos voltar aqui já já. Tá? Vamos para o próximo slide, que fala sobre o losango. O que é o losango? Ele também é um paralelogramo. Por quê? Possui 2 pares de lados opostos paralelos. O losango é aquela figura que parece uma pipa, tá? Papagaio. Ó, esse lado paralelo a esse. Esse lado paralelo a esse. Então, tá. Paralelogramo. Muito bem. Qual a particularidade do losango? O losango, todos os lados paralelos têm o mesmo comprimento. Ele só tem uma particularidade. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Essa é a particularidade do losango. Todos os lados com o mesmo comprimento. Tá? Professora, e os ângulos do losango são todos 90 graus? Não, os ângulos podem ser diferentes. Somente os lados são iguais. Tá? Bom, olha o que está escrito aqui embaixo.
quadrado também pode ser considerado um losango por ter os lados paralelos com o mesmo comprimento. O que a gente viu lá agora há pouco sobre o quadrado? Que os lados têm o mesmo comprimento. E o losango também tem os lados com o mesmo comprimento. Ah, então o quadrado também pode ser um losango. Vamos voltar lá. O quadrado, ele também pode ser um losango. Então, ele tem 3 classificações. Lembra que eu deixei em aberto? O quadrado tem quantas classificações? Ele tem 4. Ele é um paralelogramo, ele é um retângulo, ele é um quadrado e ele é um losango. Ele é tudo ao mesmo tempo. Ele só não é trapézio, né? Bom, e o losango? Quantas classificações ele tem? Ah, ele só é paralelogramo e losango. Então, ele só tem 2 classificações. Tá bom? Então, tá aí. Então, a gente viu que a gente pode ter o trapézio, que é quando só tem um par de lados paralelos. E a gente viu que a gente tem o paralelogramo. E o paralelogramo, ele também pode ser retângulo, ele também pode ser quadrado e ele também pode ser losango. Professora, é só isso que eu posso ter? Só isso não, né? Tudo isso que eu posso ter de quadrilátero? Não. Olha só. Eu posso ter alguns quadriláteros que não é nem uma coisa nem outra. Não é nem paralelogramo e nem trapézio. E aí? Olha esse exemplo aqui. Essa figura aqui. Tá vendo? Parece uma seta. Ela tem algum par de lado paralelo? Não tem, né? Nenhum dos lados são paralelos. Então, ela não é nem paralelogramo e nem trapézio. A mesma coisa acontece com essa outra aqui, ó. Tá? Essa daqui. Não tem nenhum par de lado paralelo. Então, não é nem paralelogramo e nem trapézio. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui é simplesmente um quadrilátero. Não é nem... Opa! Piorou, né? Simplesmente um quadrilátero. Não é nem trapézio, nem paralelogramo, nem quadrado, nem retângulo, nem losango. Simplesmente quadrilátero. Tá? Parou por aí a classificação dele. Só quadrilátero. Tudo bem? Então, a aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima aula.